Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um capítulo do podcast da Sejunta, SeJuntaCast, o seu podcast de tecnologia. Esse é o 4º episódio e a gente vai falar sobre como preparar os estudantes para o futuro. Nós temos 2 convidados com muito conhecimento hoje para compartilhar e o bate-papo vai ser muito gostoso. Eu sou o Guilherme Camargo, sou o fundador da Sejunta e hoje eu tenho a honra de receber Roberto e Aldo, que vão se apresentar, e também meu parceiro aqui, Yuri. Olá, Yuri. Fala, Gui. Olá, gente, tudo bem? Hoje estou empolgado para mais um papo super bacana com muito aprendizado. Meu nome é Yuri, sou coordenador do time de educação da Sejunta e vai ser um prazer conversar com vocês. E claro, para abrilhantar aqui a nossa mesa, hoje a gente tem a Roberta e o Aldo e nem vou me prolongar porque eu quero escutar muito e aprender com eles. Bom, gente, meu nome é Roberta Ferraz, eu sou professora. Eu começo dizendo que eu sou professora, porque onde me perguntam minha profissão, eu já falo que eu sou professora, que é para poder já botar a coisa na perspectiva. Eu sou professora de inglês, originalmente, mas eu trabalho há... Ai, se eu falar a idade, se eu falar o tempo, vai já me denunciar. Mas já faz um bom tempo que eu trabalho com tecnologia educacional. E eu sou diretora de tecnologia na Avenues, aqui em São Paulo. Então, minha praia é a educação, a sala de aula e a tecnologia. Bom, eu sou Aldo Marigonda, eu sou designer de formação. Assim como a Roberta, eu também gosto de falar isso, porque eu acho que dá o sentido no tom de como que eu vejo a educação. Porque desde o começo eu não queria trabalhar com educação, não fazia parte do meu... Mas aí o bichinho picou, eu fui trabalhar na primeira escola e nunca mais saí. E fui mudando o cargo, fui entendendo com o tempo como é que a gente consegue... Como é que você consegue conectar tecnologia com design, como isso era importante para a educação ao longo do processo. Mas eu passei pela sala de aula, fui professor de tecnologia, assim, e depois de design, e hoje eu sou coordenador de tecnologia educacional na Concept na unidade de São Paulo, e é um prazer estar aqui com vocês. Esses designers, eles invadem a educação hoje em dia, né? Minha equipe é cheia de designer também, eu falo, meu Deus! E inclusive vou agradecer vocês por terem aceitado o convite, por estarem aqui, significa muito pra gente. E a gente vai falar hoje sobre como preparar o estudante para o futuro. Esse é um desafio, acho que da sociedade como um todo, né? Não só nosso, enquanto pessoas que influenciam no setor educacional. E eu queria entender de vocês. Não tem resposta certa, não tem receita de bolo, mas a gente tem algumas dicas, né? Que a gente vê nos artigos, na nossa vivência. Tentando começar, o que vocês acham sobre o futuro e o que o futuro aguarda para os estudantes de hoje? Bom, eu acho que para a gente começar a conversa, para aquecer, antes de responder a sua pergunta, eu gosto de pensar que o futuro, para mim, quando eu era adolescente nessa idade, era um futuro muito promissor. Eu lembro que você assistia filmes que era o futuro onde tudo podia acontecer, Carro tecnologia, voava. carro voava, viajava no tempo. E, de alguma forma, parece que esse futuro foi mudando. E hoje o que você vê é um futuro mais apocalíptico, mais distópico. E eu acho interessante isso, porque faz a gente pensar no futuro que a gente quer para esses estudantes. O futuro que me inspira é o meu, né? De jovem e adolescente. E eu acho que quando a gente pensa nos estudantes, a gente quer um futuro onde eles todos tenham voz para mudar, né? Para fazer mudanças que talvez a gente não tenha conseguido, ou talvez não sejam pertinentes ainda para nossa época, né? Mas eu penso muito nisso, né? Nessa conexão. Você falou de apocalipse, eu já comecei a rir aqui internamente, porque o nosso futuro, que a gente imaginou, hoje em dia a gente já vê um apocalipse, né? Vamos dizer assim. As coisas são muito diferentes do que a gente imaginou. E aí eu fiquei pensando que, tipo, o nosso aluno de hoje em dia, se a gente pensar que nada foi como a gente planejou, assim vai ser para esse momento que a gente tá vivendo agora também. Então, aí você ficou falando de apocalipse, de caos, e eu fiquei pensando que, na verdade, quando a gente pensa em futuro, a gente tem que pensar em resolução de problema, né? Então, me veio na cabeça quando você falou isso, porque se a gente conseguir preparar o aluno
para ser um resolvedor de problemas, sejam esses quais forem, assim, então a gente está fazendo um bom trabalho. E com certeza eles vão precisar de tecnologia para isso, né? Então, é isso. Eu acho que é meio que o começo da nossa conversa é isso. Se é apocalipse, se a gente fez muita coisa errada e a gente vai precisar corrigir essas coisas erradas, essa geração vai precisar fazer alguma coisa para resolver os problemas que a gente já tem, né? E os que ainda vamos ter. Então, acho que resolver problema é o centro do aprendizado hoje em dia, né? E Rô, você tocou num ponto legal, porque como que resolver os problemas, por exemplo, desses alunos, entendendo as dores deles do presente, para apoiar eles no futuro? Porque essa é uma preocupação que os pais têm. Por exemplo, né? Hoje a gente vê uma das dores dos pais, das famílias, é que eles não conseguem se aproximar dessa geração devido a ser tão diferente. Então, como que a escola pode entender essas dores, assim? Eu vou dar um exemplo meio prático, assim. É muito comum, por exemplo, num currículo de coding, né? Eu só vou pra Programação. programação. Num currículo de programação, é muito comum quando um pai tem mais interesse em programação, ele vir questionar a ferramenta, por exemplo, né? Vocês estão ensinando com tal ferramenta, com tal aplicativo, ou tal linguagem, até a linguagem. E eu costumo responder para ele que a gente está ensinando com o que a gente tem agora. Né, a gente está escolhendo coisas que a gente tem agora para servirem de instrumento para ensinar uma coisa que é maior do que a programação, que é o pensamento computacional, por exemplo, falando desse exemplo. Então eu acho que vale isso para o todo do futuro também. A gente tem que escolher os instrumentos, os dispositivos, as coisas que a gente tem agora não vão ser os mesmos. Com certeza, quando os meus alunos lá da Avenue se formarem daqui a 10, 15 anos, lá é muito engraçado, só fazer um parêntese aqui, quando a gente faz o e-mail do aluno, a gente põe um ano de graduação do aluno. Gente, é aterrorizante, assim. Porque você tá lá criando o aluno que entra na maternal e tá lá, 2037. Você já pensa assim, meu Deus, eu tá muito velho, 2037. Mas é isso, aí dá uma perspectiva, até pra gente que tá dentro da escola, o quão longe isso tá, ao mesmo tempo como passa rápido isso. E aí você fica pensando assim, como é que eu posso responder que vai ser essa linguagem de programação quando esse aluno se formar daqui a 15 anos? Então, olhar para o futuro é olhar para o incerto, né? O que é certo é que a gente vai precisar das nossas habilidades pessoais para navegar isso aí. E aí vai ser um pouco dessa versatilidade que a escola vai ter que dar para o aluno de trabalhar o instrumento como instrumento. Ele não é o fim, ele é o que vai te levar até onde você vai precisar chegar, que a gente não sabe onde é. Eu vou contribuir um pouco antes de ouvir o Aldo, que é o seguinte, quando você fala de linguagem, ela já mudou muito ao longo Já dos anos, né? mudou, A gente falava de COBOL, falava de um monte de coisa, e eu gostei muito do jeito que você colocou a linguagem como sendo um meio mesmo, né? Ele é um dos veículos, uma das estratégias que a gente usa para aprender a resolver problemas complexos. Aí eu fiquei pensando assim, não só as linguagens mudaram, como também a maneira como a gente integra as linguagens na educação. Então hoje a gente vê que programação não é mais aquele bicho de 7 cabeças, né? A gente vê que programação está integrada com linguagens, com português, com redação, com matemática. E eu queria te ouvir um pouco sobre como está integrado hoje o currículo de programação, até para desmistificar um pouco isso, né? E depois também ouvir o Aldo. Você sabe que isso é uma luta, assim, porque a gente, a Avenues, a gente muda muito as coisas, todo ano muda muito. Eu adoro, porque eu sou essa pessoa meio inconstante, então tá num lugar que muda muito me deixa confortável. Porque é isso, até em educação, hoje em dia, falar em plano, você fazer a mesma coisa 5 anos já é muito tempo. Em tecnologia, mudou Sim. tudo já em 5 anos. Quando eu comecei a trabalhar com tecnologia lá em 2000 e... Lá vou eu dizer a idade de novo, mas foi em 2011. Então faz o quê? 11 anos. Eu lembro de ir para os primeiros congressos de tecnologia educacional, o ISTE, né, que era um grande congresso americano de tecnologia educacional, e ser aquela coisa de pegar um monte de lista de aplicativo. Uhum. Um aplicativo para fazer isso aqui, Sim. aplicativo para fazer isso aqui. E como hoje em dia isso não existe mais, assim. Óbvio que a gente precisa dos aplicativos, precisa dos recursos, dos instrumentos, mas passou a ser muito mais hoje em dia, se você for para um congresso desse, uma discussão sobre onde você está querendo chegar com aquilo. Né? Então, é muito difícil, assim, porque até em língua, eu sou formada em letras. Até língua muda, né? Língua que a gente fala. Imagina com tecnologia, que a mudança é muito mais rápida E global. e global. E a gente não tem controle nenhum. Aí exercitar essa falta de controle é um pouco difícil, dependendo do seu signo e aí onde é que você se encaixa, mas assim, é difícil demais. E aí fazer os pais aceitarem isso também.
e os professores, é que é o grande desafio de uma equipe de tecnologia, por exemplo, né? Porque é você se pegar no nada. Você não Sim. tem nada para se agarrar. Você tem o processo que vai formar a pessoa que vai estar pronta para encarar esse nada, assim, É uma metamorfose ambulante, né? total, Não, e a total. própria educação como um todo é um eterno Uma construção, né? construção em que você nunca tem uma coisa para mostrar ali na hora. Você tem um pedaço ali, um Recorte, né? recorte, uma fotografia do momento e talvez um plano de como é que você vai traçar, mas nunca é um resultado final, né? É um processo também doloroso para quem está ali na sala de aula. Agora, pensando pelo lado dos pais, também é duro, porque já é uma ruptura natural. Não é você, não é a sua geração, não são as suas referências. Por mais que os pais tentem acompanhar o que está acontecendo, não é a mesma coisa. A forma como lida as relações, aí trazendo de volta para olhando, falando que a Roberta falou num outro aspecto, iPad, o device iPad. Tem pai que não consegue, para ele o iPad não é uma ferramenta limitada, enquanto na mão do estudante, às vezes eles estão trazendo outras, estão ressignificando de formas que a gente não pensou. Eu posso fazer uma consideração? Eu acho que boa parte da resistência das famílias, de uma maneira geral, dizem respeito a: você vai colocar um iPad na mão do meu filho, mas eu sei como ele usa o iPad em casa. Só que não considera que há profissionais de educação do outro lado pensando que o iPad não vai ser utilizado assim como ele é utilizado em casa, no restaurante, em outros ambientes sociais. Então eu queria aproveitar e discutir um pouco sobre isso também. O Gui, quero trazer um adendo, porque no nosso primeiro capítulo nós tivemos o Rui. Não vou dar muito spoiler, tá, pessoal? Quem não escutou, escuta porque tá muito bom. E ele contou que um dos aspectos que as escolas têm que se preocupar hoje é do aluno, além do aprendizado, ser feliz. Então, imagina que ele tem um dispositivo em casa que ele usa todo momento que ele está lá e ele chega num ambiente de escola e, por exemplo, não poder utilizar. Então, como que a gente pode trazer também esse aspecto da tecnologia, o aprendizado, mas também aproximar esse aluno do cotidiano dele e aprender, né, com um sorriso no rosto? Era outro dia eu vi um meme. Lá vou eu trazer um meme, mas era alguma coisa de um cara numa sala de aula de faculdade, assim, e eu não sei se vocês chegaram a ver, deve estar no feed de vocês também, mas era o professor proibiu usar laptop na sala. E o cara trouxe uma máquina de escrever e começou a digitar e fazia tá, 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 aquele negócio de máquina de escrever, assim, e era tipo uma ironia do aluno ali, tipo assim, como assim eu não posso usar um laptop na sala? Então toda vez que eu entro numa sala e tem lá um negócio assim, não pode usar celular, não, Sim. você não vê aqueles placas Sim, assim, sim. em sala de aula, ou até na escola que eu trabalho, a gente não deixa usar o celular pessoal, porque a gente tem milhares de dispositivos mais condicionados para a educação do que as distrações do celular pessoal. Mas, por exemplo, quando a escola não tem um programa 1 para 1, por exemplo, né? Ou tem compartilhado, dispositivos compartilhados, que é a realidade na maioria das escolas. Por que não trazer também o dispositivo pessoal do aluno para o uso dele? Então, como é que eu vou negar ao aluno a realidade dele? Sabe? Tipo, é meio impossível, na verdade, que isso aconteça. Eles vão achar jeitos disso acontecer e vai ser pior porque a gente não vai estar inserido nesse processo, E você nessa precisa criar discussão. repertório para eles também, Isso. né? Que nem, sei lá, função. Eles precisam entender que aquele device, aquele dispositivo, celular, o que seja, serve para outras Outras coisas. coisas, isso. Não só porque ele tá acostumado. E tá tudo bem porque ele tá acostumado. Mas até olhando pela perspectiva do educador e trazendo uma experiência que a gente teve ruim na Concept, foi quando a primeira vez que a gente tentou começar a usar o Apple Classroom para gerenciar os Ai. iPads em sala de aula. Esse é um tema polêmico. Vamos passar a próxima hora falando sobre gerenciamento de dispositivos em Exato. sala de aula. Porque foi o primeiro momento na mão do educador, foi de
agora vocês me pagam. Tipo, Ah, foi meio é. isso. um momento de vingança, Mas né? saiu pela culatra, porque só gerou mais desafio para os estudantes. E aí eles queriam saber como é que eles, em vez de conseguir trazer eles ali pro momento, só gerava vontade dos estudantes de querer, como é que eu Burlar a regra. burlo por isso lá. daqui? O que mais tem é pesquisa, tipo, como desinstalar. É muito engraçado. Eu acho o máximo. Quando vem pra mim assim, Isso. olha, o aluno tentou burlar. Obviamente, com limite, pessoal, se os alunos estiverem ouvindo isso, eu tenho parcimônia. Mas eu acho muito interessante, porque isso mostra pra gente mesmo que, tipo. Óbvio, tem limites, a escola tem que impor esses Uhum. limites, né? A escola é um microcosmo, assim, da sociedade. Então, o Exato. aluno tem que respeitar as regras que existem ali. Mas por que eles estão buscando isso? Eu procuro sempre entender por que eles querem acessar esse site. Por que eles não querem deixar o celular no locker? O que é que vocês estão querendo? O que é que vocês querem com isso? Porque eles vão arrumar outro jeito de fazer. Então, não é melhor a gente se comunicar com o aluno, entender o porquê dele estar querendo alguma coisa? Entender como é que a gente pode trazer isso pro papo do educador, o benefício do educador. Um exemplo disso é, tipo, bloqueio de aplicativo de mensagem. Né? A gente sabe que distrai muito o aluno, né? Na escola. Aí eu lembro que, depois de um tempo, eu vi aluno conversando por Google Doc, assim. Eles abriam um Google Doc e tava lá, todo mundo colaborando no documento, batendo papo no chat. Então, assim, você não vai ser mais esperto que o seu aluno com tecnologia. Gente, boa noite. Queria dizer que vocês não vão conseguir ser mais espertos que os alunos de vocês. Então, vamos conversar com eles, sabe? Se a Vamos gente for entender fazer que futuro é esse, o que um que eles livro de querem. receita, acho que esse tem que ser o primeiro, É. tá? Vamos lá, número 1. O aluno sempre estará 6 passos na frente. Exato. Sempre, E gente. deixa eu Só aproveitar aceitem. e perguntar, assim, o tom que eu tô sentindo hoje sobre como preparar os estudantes pro futuro, daí vocês me corrijam se eu estiver errado. Pelo que eu tô sentindo a gente não tem ideia de como vai ser. Caos. A gente não tem ideia de como vai ser. A gente sabe que vai ser complexo e a gente sabe que a tecnologia ela vai estar nesse ambiente. Não sei o formato, mas ela estará. E aí, Aldo, eu queria perguntar para você sobre as habilidades. Não só as habilidades que são importantes para o futuro, assim como a solução de problemas complexos que a Roberta trouxe, mas também como você imagina essas habilidades sendo trabalhadas e se as tecnologias estão associadas a isso, a esse desenvolvimento de alguma maneira. Eu acho que quando a gente fala de habilidades, na minha cabeça, as primeiras que vêm é o soft skill, né? Como é que você consegue navegar. E eu acho que pode até ser também pela época do ano, em que a gente já está olhando para ano que vem, contratação. E o paralelo que eu vou fazer, na minha cabeça, serve tanto para adultos quanto para crianças. Fica a dica. Que fica a dica. é o sentido de como é que você consegue trabalhar a ideia de autonomia no sentido ali real mesmo, de pertencente a uma sociedade, entender que não é a autonomia do faço o que eu quero, não, a autonomia do impacto do outro, e que como é que você desdobra isso em pequenas ações para ser entendido pequenas habilidades para ser entendido pelo estudante, porque é isso que você precisa, né? Como é que ele consegue entender, porque o final é ali o objetivo dele ser autônomo e impactar o microcosmo, a sociedade, mas quais são as pequenas habilidades? Então, eu acho que esse é o grande desafio, como é que você consegue criar? Então, olhando para a experiência que a gente tem, e eu gosto dela porque da minha história de educação, para mim, eu olho isso e falo, nossa, isso funcionaria em todas as outras escolas que eu trabalhei. A gente tem essa referência que são os habits of mind, são os hábitos da mente, em que ele... E não existe só ele, existem outras ferramentas também que apoiam isso, mas que dão nome e cara e sentido, explicação, Fica e torna palpável, palpável, assim, e os estudantes conseguem se entender dentro do que é uma característica de, por exemplo, pensar de forma flexível. O que significa pensar de forma flexível? Então, tem lá, com o tempo, eles vão entendendo. Ou, sei lá, eu tô traduzindo aqui na minha cabeça. Vai natural, vai natural. A gente coloca a legenda com depois. São quase valores, né, que a gente tá querendo passar aqui. A gente chama de Exato. valores lá na Se chama de valores. são os valued behaviors, né? São os valores, os comportamentos que a gente tem de valores. E é justamente isso, flexibilidade, adaptabilidade. É meio que ligado aí. Porque é isso, né? No final, você destrincha em pequenas partes e se ajuda. Aí são várias estratégias, pode ser modelando, pode ser dando a oportunidade de protagonizar e depois ter um feedback, não sei, aí é estratégia de educação.
mas você meio que desmembra em pequenas partes para ajudar a entender como isso impacta no futuro. Isso, inclusive, a gente fala, né, dividir para conquistar. E tem muita relação com isso que você está trazendo, né? Sim, porque. E aqui eu tô falando, eu até deixei a educação de lado, desculpa, tecnologia de lado, porque eu acho que aqui. É de propósito. Porque volta. E eu acho que a Roberta foi super feliz na colocação dela. Tipo, a escola é um microcosmo, é uma representação da sociedade. Então, a tecnologia só vai amplificar isso. Uhum. Quais que sejam os valores do momento, quais que sejam os valores que a gente quer desenvolver no futuro, as habilidades que a gente quer, ela vai amplificar. Então, na minha perspectiva, ela é esse meio que a gente falou, mas que vai amplificar. Então, é importante que você tome esse cuidado de amplificar as pequenas coisas dentro da educação, para você ter espaço de aprendizagem, né? Porque se você amplifica uma coisa também já final, talvez não tenha tanta manobra. Eu vou tentar conectar a minha pergunta que eu vou fazer para você agora já com uma sequência com a Roberta, que são, você mencionou do papel da tecnologia e também de dividir ali as microhabilidades, e quais habilidades são essas? No sentido de... Quais as habilidades você acha que a gente precisa desenvolver para o aluno para que ele esteja preparado no futuro? Tá, eu acho que elas estão ligadas a esse soft skills que eu disse, mas ele tem que conseguir navegar com autonomia, no sentido de poder, e aí vou trazer a fala da Roberta de antes, resolver problemas. Uhum. Acho que essa é o melhor guarda-chuva para isso, porque dentro de uma resolução de problema, ele vai ter que aplicar coisas que ele sabe do passado numa resolução, ele vai ter que ter repertório para usar isso, ele vai ter que ser flexível de adaptar uma coisa que ele conhece para aquela realidade. Então são pequenas habilidades. E isso serve para tudo, tanto para tecnologia, como a gente estava falando do coding, quanto para relacionamento. E aí esse relacionamento. E até também, acho que um outro ponto também que conecta essas duas coisas é o próprio conhecimento, né? Porque isso também é um ponto importante. Como é que você consegue colocar os seus estudantes a par deles mesmos, entender eles mesmos, para poder daí ter essas evoluções, essas pequenas evoluções em habilidades, soft skills, mas também em conhecimento. Então, eu acho que passa um pouco por isso. E queria até aproveitar, porque vocês citaram coisas bem bacanas como resolução de problemas, pensamento críticos, e como que essas competências socioemocionais entram no currículo de vocês pensando no aluno do futuro? De muitas formas. Praticamente é o centro do currículo, na verdade, né? Eu acho que nos dois projetos que a gente trabalha, é o contrário. O centro do currículo são essas competências. Acho que é uma inversão que está acontecendo na educação, em algumas escolas mais, em outras ainda no caminho, mas é uma inversão importante, porque ao colocar essa habilidade, essa competência no centro, você dissocia, o conteúdo ele serve àquilo. Uhum. Então, assim como a tecnologia, se você for ver a tecnologia como conteúdo, eu nem gosto de ver assim. Eu sou meio dividida com a história de tipo, vamos dar uma aula de... Eu tenho um drama na minha vida, assim, porque eu sei que, por exemplo, às vezes a gente precisa ensinar o aluno alguma habilidade específica técnica, Uhum. mas a gente fica o tempo todo, como é que a gente pode fazer isso de uma forma que tenha significado? Porque entrar numa sala e ensinar... Do mesmo jeito que entrar numa sala e ensinar o descobrimento do Brasil, ou tipo uma guerra, ou alguma coisa totalmente descontextualizada da realidade e dos problemas que existem, ensinar a mexer num arquivo, deletar, sabe, dar um comando delete aí, não tem significado para o aluno. Uhum. Então, quando você põe a habilidade, a competência no centro do currículo, ela é o currículo. E aí, o conteúdo, ele vai ser instrumento para ensinar aquela habilidade. Eu acho que no projeto que eu tô envolvida, e por isso que eu sou apaixonada por ele, é o grande X da questão, assim. Quando a gente pega os elementos lá do nosso currículo, eles não são os conteúdos de matemática, os conteúdos de ciências, eles são as habilidades que a gente quer desenvolver nos nossos alunos. Inclusive, a gente fala muito de metodologias ativas. Me conta um pouco mais sobre a autonomia que o Aldo estava trazendo, né? Esse desenvolvimento da autonomia no estudante e também nos adultos, né? O Aldo trouxe. Sim. E como você imagina essa autonomia e esse centro do conteúdo ser justamente essas habilidades com os métodos ativos hoje?
Tem muitos jeitos disso vir para a realidade, assim, né. Um jeito que acontece, por exemplo, é desenvolvendo projetos de paixão, como a gente chama, né. Então, para ser significativo para o aluno, ele tem que se relacionar de alguma forma, ele tem que encontrar alguma conexão com aquilo que ele está fazendo. Então, por exemplo, a gente proporcionar para o aluno, através da tecnologia, através dos laboratórios de maker, através, dos professores como parceiros e tutores daqueles alunos para eles desenvolverem os interesses dele, você está invertendo, né, que é um dos princípios ali da metodologia, você está invertendo um pouco a sala de aula. Então, por exemplo, lá na Avenues eles têm o que a gente chama de Mastery, que é um projeto que o aluno decide o que é que ele vai estudar, que projeto ele vai desenvolver naquele ano ou naqueles anos que ele está envolvido com Mastery. Então pode ser desde eu quero construir do zero uma bicicleta, até escrever um livro, até desenvolver próteses para depende muito do que fala para o coração do aluno. Aí, meu filho, é brilho no olho, felicidade, escorrer para o braço, Sim. né, porque quando o aluno ele tá desenvolvendo uma coisa que ele ama, que ele tem interesse genuíno por aquilo, não tem nada que segure um aluno que tem interesse. Então a autonomia vai aparecer, o pensamento crítico, a vontade de resolver problema, a flexibilidade, a gente fala o interesse por aprender, né, a curiosidade. Curiosidade é uma palavra que eu amo, assim. Tipo, quando se você puder desenvolver alunos curiosos, você vai chegar onde você quiser, assim, sabe, porque é isso, se você tem curiosidade de descobrir coisas, você não ninguém te para. Então eu acho que, tipo, esses projetos de paixão, né, tem exemplos desde os pequenininhos que isso pode acontecer. Por exemplo, agora, um dos tech integrators lá da Avenue estava me contando que no 5º ano, eles estavam desenvolvendo qual vai ser a cartela de oferta de eletivas. E quem estava resolvendo quais são as eletivas que vão ser ofertadas são os alunos. Que legal. Então eles estavam criando quais são os interesses deles, a escola estava tentando entender quem pode estar naquele projeto com eles, e aí a partir do momento, por exemplo, teve um grupo de 10, 15 alunos que queria desenvolver programação, mais habilidades com programação. Daí eles chamaram alguém da equipe da gente para ser esse professor do que a gente chama de o nome dessa aula em inglês é enrichment, que em português seria enriquecimento. Gente, enriquecimento. Aí o cara vai lá e vai desenvolver o currículo com ele. É interesse, é baseado em interesse, sabe. Então, acho que, projetos baseados em interesse desenvolvem autonomia, estimulam o aluno a buscar, dispositivos e tecnologia que vai ajudar ele a resolver aquele problema, ou começar a resolver um problema, porque resolver acho que a gente nunca Ó, resolve. eu sempre brinco com o Yuri, né, que a gente quer desenvolver projetos que nos dá vontade de voltar a estudar. E eu tô com vontade de voltar a estudar. Conta aí, Aldo, pra gente. Não, mas eu acho que na linha do que a Roberta falou, é exatamente isso. A gente tem, na Concept, a gente trabalha por projetos também, e a gente tenta captar ali naquele primeiro momento o que é o emergente ali naquele grupo, trazer, depende um pouco da faixa etária, né? Se é um projeto para o grupo todo, se é um projeto grupos menores, individual, mas para não repetir tudo o que a Roberta tá falando, porque eu acho que, como ela disse, os projetos são parecidos nesse ponto, eu acho que tem um outro lado também que vale a pena explorar, que é agora eu vou pedir ajuda, tá? Esse scaffold que você monta, Ó, professora de inglês aqui pensando na tradução. essa A escada que te leva até lá, né, como é que você constrói todo esse entorno para esse estudante conseguir? Porque é muito fácil. E na minha cabeça, quando a Roberta tava falando, me lembrou um amigo super querido, mas que uma vez eu acho que ele foi muito infeliz na postagem. Quando ele escreveu a escola mata a criatividade. Por que a escola mata a criatividade? Alguma coisa assim. Tava no museu com a filha e tal, e postou. Eu falei, gente, mas é tudo que eu não faço, é tudo que a gente briga pra não fazer. Sim. Por que ele tem como pai essa perspectiva? Ó, eu só vou comentar o que você trouxe sobre esse aparelhar o estudante para que ele possa alcançar os objetivos dele, porque vocês estavam mencionando de curiosidade, a Roberta, e depois você de como esse entorno do estudante favorece ele a ir atrás disso. Daí eu fico pensando, o aluno que é curioso, sem os elementos, talvez ele desenvolva menos e talvez ele expresse menos a própria criatividade, enfim. Quando a gente engaja e aparelha o ambiente, inclusive, né, que é o terceiro educador, a gente brinca, para que o estudante consiga ser curioso e ter instrumentos e ferramentas para ele ir atrás das coisas, funciona muito melhor. E aí eu me pego pensando quais são as ferramentas, como você aparelha esse ambiente para que o estudante possa, por conta própria, desenvolver as próprias soluções. Eu acho que dá pra gente dividir em duas partes. Uma é
uma parte mais prática mesmo, de estrutura, e uma parte mais processual. Então, eu acho que quando a Roberta fala das habilidades no centro e tal, na minha cabeça ressoa como, no final, a gente ensina processo e não conteúdo. A gente usa o conteúdo para ensinar como que você pode, pequenas estratégias de como que você consegue aprender e se desenvolver. Então, pra gente, a gente tem referências diferentes para cada faixa etária. Então, como eu venho do design, para mim a mais significativa é do Fundamental 2, ensino médio, que é focado em design thinking, como é que eles processam. Então, esse processo acaba sendo meio que o cerne ali de como que eles conseguem construir e desenvolver e pesquisar, etc. Então, essa é a parte de processo. Mas tem uma outra parte que eu acho que é mais estrutural mesmo e que tem que também sustentar essa criação, esse desenvolvimento dos estudantes, né? Que eu ainda não achei a palavra, tá? Na minha cabeça para scaffolding. Mas primeiro, um lugar que, tipo, não mata a sua criatividade, a sua curiosidade, como a gente disse antes, que não vai ter respostas prontas, e que vai te dar as ferramentas físicas, já que agora eu tô falando de estrutura, para você ir atrás. Então, usando o exemplo da bicicleta, que vai ter um espaço para você poder testar e construir. Falando do processo, que vai ter um espaço para você construir, errar e poder ter tempo de refletir e mudar. E nem sempre as tecnologias são digitais, né? Nem sempre são digitais, e eu acho que tem funções diferentes. Não dá pra gente uma substituir a outra. Então, por exemplo, hoje a gente tem, pensando no laboratório de ciências, eu posso fazer ali as coisas manualmente ali, com os reagentes, tudo, mas eu posso também ir para uma plataforma digital. Acho que depende muito do que você quer. E não acho que tem um certo ou um errado, depende do objetivo. E isso para a tecnologia também. Então, agora, se você quer o protagonismo do estudante, você quer que realmente, e que pelo menos, eu acredito que é o que a gente acredita na Concept, eu sei que na Evans vai no mesmo caminho, você precisa dar espaço para eles. Então, voltando, um espaço maker, um device que sustente ali, obviamente gerenciado, porque a autonomia está sendo desenvolvida, então mesmo no espaço maker vai ter alguém para ajudar, no device você vai conseguir gerenciar, para que seja um ambiente seguro de erros, que é o que a gente quer no final, é o motor, né, do que eles vão aprender, mas que eles também consigam construir, se sintam parte, né? Antes de você trazer, Yuri, eu só queria comentar que a gente, enquanto sociedade, tem o hábito de criminalizar o erro. E o erro faz parte do processo. E aí, tenho certeza que a gente vai falar mais sobre isso, mas é uma coisa que eu sempre me pego pensando. Como que a gente deixa o aluno à vontade para errar e ensina ele? Gente, Vai. vamos lá. É que assim, eu achei muito. Eu tô aqui desde que ela tá falando, porque não há coincidências, né? Mas hoje eu tava voltando do trabalho com o Brian, que trabalha comigo. E a gente tava conversando sobre processo de criação mesmo. Então, ele tava me contando de uma reunião que eles estavam tendo lá. E aí eu vou voltar nisso, porque a gente falou do microcosmo da escola ser uma coisa da sociedade, né? Então, no ambiente de trabalho, que é o nosso, a gente tá ali na escola, a gente tá trabalhando na escola, é outro sentido, né? Outro papel. Ele tava me contando de um processo de criação que eles estavam tendo de um evento, acho que era a Hora do Código, né? Alguma coisa assim. E de como as pessoas que estavam envolvidas naquele processo, elas chegavam de diferentes maneiras nas ideias e tal. E aí eu falei, ai, Brian, eu tava numa reunião, eu fui para uma reunião global da Evans recentemente, e a gente tava falando justamente sobre o departamento de pesquisa e desenvolvimento que a gente tem na escola global. E como existe sempre uma discussão eterna de inovação, né? De o que você vai trazer de novo, o espaço para criar, que você estava falando, e operacionalizar aquilo e trazer aquilo para a realidade. Então, é um lugar difícil de chegar,
a liberdade de criação e também a realidade e trazer aquilo para um contexto e enraizar aquilo numa coisa que seja factível, assim, que dê para colocar em prática. A gente estava falando disso do ambiente de trabalho, né? Como, por exemplo, uma pessoa que trabalha comigo estava falando semana passada que, tipo, a gente tem que estar perto, por exemplo, de pesquisa e desenvolvimento, mas tem que dar o espaço para eles poderem criar sem nenhuma restrição. Porque se a gente começa a fazer as perguntas da operação logo de cara, a gente está restringindo o pensamento criativo. Então, eu acho que trazendo para a realidade do aluno, é mais ou menos a mesma coisa do que a gente vive no nosso ambiente de trabalho. Qual é o momento ideal? Porque também não pode ser muito depois que o aluno pense na realidade do que ele tá fazendo, ou pense nos problemas que podem acontecer e tente já solucioná-los, mas não pode ser antes que mate a criatividade Sim. do que ele está tentando criar. Então, a prototipar, né? Então, tá num laboratório que ele tem essa liberdade de prototipar e ver o que é que deu errado, é mais ou menos um departamento de pesquisa e desenvolvimento. Sim. Então, isso existe nas grandes empresas, isso existe hoje em dia no mundo, né? A gente estava falando quando a gente questionou isso lá em Nova York, quando a gente estava nessa reunião, é que é preciso dar liberdade para essas pessoas, mas quando a gente entra? Quando é que a realidade entra? Quando é que eu preciso pegar o protótipo e trazer aquela tecnologia para a realidade e entender se ela vai operacionalizar bem ou não, o que é que vai acontecer de problema? Só para lembrar, voltar um pouco na história do tipo, a escola imita a vida, a vida E imita a até escola. eu não sei, E se precisa, se precisa, porque agora eu lembro de uma frase que eu escutei na faculdade, que eu lembro que o reitor falou nos primeiros dias, olha para esse pessoal que tá aqui, eles vão ser as pessoas que você vai se relacionar daqui pra frente, e no final aconteceu mesmo, a gente foi trabalhar junto, e ele falava uma outra coisa que era, aqui é o espaço para errar. Porque a hora que você for pro mercado, você não vai poder errar. Então eu fico pensando também o lugar da escola. Socorro. E Eu quero errar muito, minha poder gente, deixar eles errarem pra eles terem. Lógico, você precisa dizer claramente que, isso aqui não deu certo. Talvez uma forma seja essa. Como é que você operacionaliza isso? Não faz muito sentido. Mas eles precisam ter essas pequenas experiências para quando for já ir mais calejado, com repertório, né? Não, mas quem não erra, né? Pelo amor de Deus. E assim, escutando vocês, eu vejo que o processo é incrível, só que envolve muito trabalho. Assim, o professor ele precisa estar sempre se atualizando, pensando, né, como atender esse aluno de diferentes perspectivas. E queria escutar de vocês, até, Aldo, dessa experiência do lado do professor. Como ele enxerga esse aluno do futuro e como ele lida com esses desafios dia após dia de ter projetos tão diferentes. Tá, eu acho que, pra mim, parte de uma palavra que eu aprendi com uma pessoa que eu trabalhei há alguns anos e ela trouxe essa palavra pra mim, que é homologia de processo, que eu acho que é essa ideia de você repetir um processo que você tá ensinando, que você tá aplicando, mas aquilo ser válido pra você também. Então, eu acho que parte daí, quando a gente pensa nos educadores, né? Se a gente quer criar essas crianças que tenham consigam errar, aprender com seus erros, tenham essa resiliência de fazer esse movimento, a gente precisa disso nos educadores também, né? Então, e como preparar isso, eu acho que passa um pouco por essa ideia de repetir esse processo. Como é que também os educadores também podem ter suas próprias paixões ali desenvolvidas ou representadas de alguma forma, como é que eles conseguem também criar e ter espaço para errar e poder... E entender que a conquista do aluno é uma conquista dele também. Exato. Né? E ter esse espaço também, que até acho que é uma coisa importante também, dele poder testar, dele poder validar e poder verificar se dá certo. Então, acho que na Concept isso funciona muito sobre o prisma da colaboração, né? Sobre essa perspectiva de você estar sempre tendo que co-construir para meio que validar isso de uma forma rápida, né? Mas, assim, só complementando, nenhum de nós, educadores, a gente veio dessa realidade, né? Sim. A gente teve experiências escolares muito diferentes das que a gente hoje consegue proporcionar para os nossos alunos. Então, é preciso também ter essa compreensão com o professor, que é um processo, como é o processo do nosso aluno. É um processo de aprendizagem, professor. Obviamente, ele é cobrado por resultados, né? De todos os lados, e ele se cobra também para dar esse resultado. Mas a gente precisa dar uma rede de suporte para esse professor,
porque é uma mudança muito grande em muito pouco tempo. E é o tempo todo, essa mudança acontece o tempo todo. O que a gente fazia há 4 anos, a gente não está fazendo mais. A pandemia veio, virou todo mundo de cabeça para baixo, todo mundo teve que aprender a se virar de outra forma. Mesmo quem era acostumado com tecnologia, mesmo quem já trabalhava, teve que. Eu brinco que a gente construía uma escola nova a cada 4 Sim. semanas. É louco você pensar na operação de uma escola, na maneira como você está ensinando, em como os alunos vão interagir a cada 4 semanas. Eu acho que foi uma prova de fogo para todo mundo. Obviamente, a gente estava falando até antes de começar a gravar, foi massa, derrubou muitas resistências também, Sim. né, a isso, mas também tem um cansaço disso. Mudar o tempo todo requer muita. É quase como se fosse uma maratona. Você tem que ir dosando sua entrega Você ali, né? acaba com a previsibilidade, que é uma segurança, né? E o Tipo, desconforto de mudar, porque mudar, eu adoro sim. mudança, mas é desconfortável. Minha terapeuta brinca assim: você quer mudança e ficar reclamando? Eu falei, mas eu tô, deixa eu reclamar. E reclamar é legal, né? Não, Convenhamos. é ter voz. É um processo de autoconhecimento até, se você se ouve, pelo Fica a dica menos. aqui pra minha terapeuta. Mas é isso, o professor, ele pode falar, ele tem que ter a individualidade dele. Se a gente quer que o aluno tenha, ele tem que ter também. A gente tem que respeitar as paixões dele. A gente tem que dar as condições do mesmo jeito, como você falou, que o aluno tem que ter. Entendeu? Aliás, um abraço aos terapeutas, viu? Sim, todo mundo. Essenciais. E eu queria até colocar também, um conflito geracional, talvez, dos educadores que aprenderam de um jeito e viveram a educação de um jeito, e os estudantes estão vivendo de outro. E aí a gente olha também para as famílias. E aí me conta um pouco sobre como você entende as famílias nesse processo e a percepção delas. A família é sempre um ponto interessante, assim, porque não tem um jeito muito fácil de convencer, né? Porque a gente já falou que o professor, ele tá ali por uma paixão, ele tem uma missão, ele tá ali porque ele quer, ele busca aquilo, mesmo que seja desconfortável a mudança. Se ele topou entrar naquele projeto, né, ele sabia que ia ser desconfortável. A família também, de uma certa forma, tem o mesmo ponto de início, assim, né? Ele coloca o aluno, a gente espera que ele conheça o projeto da escola e ele se identifique de alguma forma com aquele projeto. Então, parte daí. Não quer dizer que vai ser fácil para ele, porque, de novo, ele vem de um background, de uma história completamente diferente. Então, a gente costuma dizer lá na Evans que a melhor forma da gente fazer a família entender o projeto pedagógico da gente é fazer o nosso aluno apresentar esse projeto pedagógico para ele. Porque a gente pode falar por 3 horas, mas se um aluno falar por 3 minutos, vai ser muito mais impactante para um pai ver o seu filho autônomo, independente, dono das suas decisões e capaz de guiar o seu próprio processo de aprendizagem. Aí, só para ilustrar como é que isso acontece na prática, é muito comum em escola a gente ter aquela conferência do professor com o pai, né? Onde o pai vai lá, pergunta ao professor como é que meu filho está indo. Aí vê só que louco é isso. Lá vou pra terapia de novo. Vê que louco é isso. É uma pessoa falar sobre você, por você. Então, a gente está ensinando o aluno desde sempre de ter voz, de ter autonomia, e a gente está deixando o professor falar por ele sobre o próprio processo de aprendizagem dele. Então, a gente implementou os SLCs, que são os Student Led Conferences. É uma conferência liderada pelo aluno. Então, quando o pai vai lá na escola, na época do SLC, ele encontra um professor tutor na sala, um professor que está ali para mediar aquele encontro, se necessário for, mas quem lidera aquele encontro é o próprio aluno, e ele vai contar a história. Só que isso é engraçado, que isso é desde os pequenininhos, tá? Então, um aluno de 3º ano do fundamental faz o seu próprio SLC, ele constrói qual é a jornada de aprendizagem que eu tive até esse momento, quais são as minhas dificuldades, quais são as coisas que eu tenho para melhorar e o que é que eu tô fazendo bem, o que é que eu busco daqui para frente. No começo, quando a gente começou a implementar isso, os pais achavam super. Eles queriam as mesinhas dos professores para eles irem conversar. Aí, no primeiro ano, acho que a gente fez, a gente colocou os professores no corredor e eles podiam parar e falar com o professor de matemática, parar. Aí a gente tirou isso, porque a gente vai, tipo, tirando de pouquinho, né? E a gente tirou isso. E aí eles sentem essa falta de conversar com o professor, porque eles querem que alguém conte para eles como é que tá. Mas qual é a melhor pessoa para contar isso? Qual é a melhor pessoa para vender esse projeto? Para mostrar que aquilo está sendo realmente tendo resultado, né, para a aprendizagem dele. E só porque eu entendo esse lado do pai, porque a dor na Concept é muito parecida também, né? A gente tem os estudantes aí protagonizando esses momentos, mas às vezes o que eu sinto é que falta referência para o pai. Então, ter o estudante contando a jornada é um fator importante para ele, porque é uma pessoa que ele confia, contando ali, validando o que está acontecendo. Mas aí, quando ele tenta acessar na referência dele, não tem essa referência. Isso é muito dolorido para o pai. Então, vira também esse outro lado, né, mais estratégico de
como é que você dá referência para o pai entender que aquilo é algo muito... É um diferencial muito grande para aquele estudante. Então, É disruptivo, não é disruptivo. Então, esse é o bacana, mas é o problema. Sim. Entendeu? É disruptivo. Inverte tudo, né, na cabeça das pessoas. A gente estava falando dos pais e também da autonomia do estudante, né? A Roberta mencionou do estudante apresentando a jornada dele de aprendizado. Aí eu fico pensando que esse estudante, ele não chega lá sozinho. A gente estava falando da curiosidade, de apoiar esse aluno na jornada dele até ele chegar nesse nível de autonomia, enfim. E aí eu fico pensando também sobre como que a gente faz com que todos os estudantes se sintam assim. Como que a gente inclui todos os estudantes, não somente estudantes que são portadores de alguma deficiência, mas estudantes que têm preferências diferentes de aprendizagem, né? E aí a gente fala bastante sobre, eu sou de humanas, eu não faço isso, eu sou de exatas, eu não faço aquilo, né? E aí tá mais comprovado que quanto mais exposição o estudante tem, mais ele aprende. A taxonomia de Bloom vem aí para ajudar a gente a entender melhor isso, e eu queria entender de vocês como vocês trabalham isso para que todos os estudantes consigam se desenvolver no próprio passo, mas que todos eles cheguem ao destino. Acesso igual, equidade, né, é muito importante. Então, por exemplo, dentro do projeto de tecnologia, já me veio isso aqui agora na cabeça, que é muito importante a escola. Eu gosto muito da ideia da escola ter um projeto de tecnologia forte nesse sentido, e não necessariamente a resposta é 1 para 1, tá? Não se desesperem. Pode ser compartilhado, mas a ideia de ter um dispositivo igual, falando um pouco de tecnologia para depois sair um pouco e abrir esse leque, me agrada nesse sentido. Então, eu conheço projetos de traga seu próprio dispositivo, e eu sei que é uma solução que às vezes é o que tem na manga, mas eu acho que isso é um dos pontos, por exemplo, em relação à inclusão. Se eu dou ao aluno as mesmas ferramentas, ou se eu permito que ele tenha acesso às mesmas ferramentas, eu também garanto uma parte desse bolinho aí da inclusão. A outra parte é que nenhuma escola quer deixar nenhum aluno para trás, nenhum educador. Você não vai conhecer um professor Que quer deixar um aluno para trás, não, né? essa aí não. Mas não a vou gente dar escuta ao mesmo essa. tempo, não tem jeito. Não, mas tem jeito, sempre tem jeito. Eu acho que o professor até ele pode falar isso, mas ele vai até o fim, assim. E qual é o jeito? O jeito é diferente do jeito que a gente teve, né? Eu acho, hoje. É expor o aluno a mais coisas possíveis, porque eles têm estilos diferentes. Voltando naquela reunião que a gente estava falando aqui corporativa, cada pessoa vai chegando num processo de um jeito. O aluno também, ele vai chegar na aprendizagem de jeitos diferentes, eles vão por caminhos diferentes. E aí, se eu pego um aluno que tem um pensamento analítico e só dou para ele projeto de criação, de criativa, isso é bom, porque vai tirar ele um pouco daquele lugar. Mas e quando é que ele vai usar a melhor habilidade dele, as estratégias dele para... Então, para mim, inclusão é isso, é poder ter um equilíbrio, a escola poder oferecer esse equilíbrio de oportunidades. Eu sei lá se eu já falei disso aqui, mas eu tenho 39 anos e eu na escola não tive acesso à aula de música. Sou uma música enrustida. Uma musicista enrustida. Tô brincando, eu descobri esse ano, tô tocando percussão e descobri que, tipo, sou apaixonada por percussão. Inclusive, quero largar a tecnologia educacional pra tocar tambor, que é o que eu gosto de fazer agora. Mas, talvez se eu tivesse sido exposta a isso na escola, eu hoje não seria o que eu sou. Sim. Não seria o que eu sou, num bom ou no mau sentido, sei lá qual é o bom sentido disso. Também é uma terapia aí, já voltando. Né? Então, assim, eu acho que, só para concluir, o aluno, ele tem que ser exposto a diferentes condições de aprendizagem, que vão contemplar diferentes habilidades, que vão contemplar suas fortalezas e seus pontos de crescimento. Isso é inclusão. Eu concordo, e eu queria te ouvir também, Yuri, mas só para colocar um outro elemento nessa discussão, que é, não só todo aluno tem jeito, como todo aluno também deveria participar do processo. E talvez seja a ausência da participação do aluno no processo que faça com que ele não esteja feliz no processo. Exatamente, Gui. E para colocar esse aluno no processo é desafiador. E uma das possibilidades que a gente tem é com os espaços escolares, né? Que possa apoiar as diferentes inteligências que a gente tem num ambiente escolar. E eu queria te escutar, Aldo, como que a Concept e até a sua experiência em sala de aula vê que o ambiente escolar pode apoiar esse aluno do futuro. Cara, bom, meu percurso foi, eu comecei na educação com os mais velhos e eu vim aos poucos descendo até trabalhar com os mais novos e
E eu acho que é interessante porque essa experiência me fez perceber o quanto o ambiente é importante, né? Tipo, o quanto isso é relevante. Quando você olha principalmente para os pequenos, para a educação infantil, é fundamental. Então, essa discussão que a gente tem do terceiro, do quarto educador, que seja, mas é fundamental. Então, o ambiente, ele vai dar o tom do que você quer. Então, você pode ter todas essas tratativas, tentativas, explorações, tecnologias, mas se você não tiver um ambiente, e por ambiente a gente pode falar dos dois aspectos, tanto a cultura que você estabelece ali nas relações, né? Mas também o ambiente físico, né? Então, a cultura, para mim, passa pela colaboração. Eu acho que quando penso em concept, a gente tem lá os 4 pilares. Para mim, o pilar mais ali visível dentro da nossa estrutura é a colaboração. Então, a gente está sempre nesse processo de entender como é que a gente consegue fazer junto, como é que a gente consegue ouvir e também ter voz. E o ambiente molda isso. Então, quando você tem ambientes que você pode se expressar no sentido de que eles representam você e o seu grupo, ou que você consegue sair da sua sala de referência, e pensando em sala de referência, que acho que é uma outra coisa também que a Concept me apresentou e que eu acho super interessante, que é quando você trabalha em escolas integrais, que você tem uma sala para uma turma, né? Isso, das minhas experiências anteriores, não. Então, era uma sala dividida, manhã e tarde, né? E você também sai dessa sala de aula e vai para um outro ambiente e consegue habitar aquele ambiente. Então, volta a história, né? A aula de educação física precisa ser na quadra? Sim. Não Sim. tem. A gente estava falando antes a Concept, ela é num prédio histórico, né? Que é o antigo Sacré-Cœur ali, que é um prédio tombado, que tinha uma capela dentro, né? Era uma igreja católica. E foi modernizar, então tem a pista de skate. Tem a pista de skate. Então, e as crianças andam na pista de skate, porque eu fiz essa pergunta. As crianças andam, as crianças rasgam as calças. Agora é o pai falando, tá? Rasgam as calças, mas tá tudo bem. E eu vou falar que isso faz parte do processo, né? Exatamente. Voltando agora ao educador, faz parte do processo, é isso. Não tem. É a apropriação do espaço. E aí, da mesma forma como a gente entende e falou da ressignificação da tecnologia, quando a gente falou das crianças tentarem quebrar a regra, o espaço é a mesma coisa. E eles precisam ter... a gente precisa promover isso, para eles poderem entender como se relacionar com aquilo, e como é que eles conseguem comunicar aquilo nas paredes, como contam a história deles, a história do que eles estão pesquisando, né? Uau, tá falando da sala, eu já tô pensando assim, peraí, onde é que é assim, onde é que eu trabalhei, mas só para complementar essa coisa do espaço, a Evans tem um time global de desenho de espaço de aprendizagem, né? E a gente abriu em 2018 e em 4 anos e meio já foi programado que o prédio ele ia crescendo planejado, né? Então a gente abriu agora o último andar, o 8º andar do prédio, que é a parte para onde subiram os alunos de ensino médio. E esse andar já é completamente diferente do andar que a gente abriu há 4 anos atrás, porque isso foi baseado na experiência de aprendizagem. E aí, vale ressaltar que o papel do aluno e do professor é muito importante para isso, porque não é só o arquiteto que está ali pensando o design, né? Porque às vezes eles pensam o projeto de um jeito e ele vem para a vida de outro jeito. Porque é a necessidade que está acontecendo ali de aprendizagem naquele momento. Então, sim, ele é fundamental para isso. E até meio estranho você circular numa escola que tem um projeto mais livre de aprendizagem, porque você fica achando que tem alguma coisa errada, porque os alunos estão meio espalhados. Não tem regra, Toda vez que vai né? o povo da Apple lá na Evans, eu fico assim, nossa, vamos ver, né? Porque os alunos estão jogados num puff, o outro tá numa cabine sozinho estudando uma coisa, e aí um professor vai e abre uma parede e transforma uma sala em 2. E aí isso é vivo, né? Porque a escola é viva. O espaço tem que ser vivo também para abrigar essa aprendizagem que acontece dessa forma, né? E representando a inclusão também, né? Porque o aluno ele se sente pertencente em diferentes espaços e ele consegue aprender nesses diferentes espaços. Eu tenho até um exemplo legal de uma aula que eu dei de oficina maker e um aluno, ele se sentiu pertencente quando ele começou a fazer os projetos ali com o computador dele debaixo da bancada. Então ele sentava lá e começava a fazer atividade e fazer atividades excelentes. E não precisava ser no padrão de sentado em cima da mesa. Então, os diferentes espaços de aprendizagem também significam a inclusão. E eu vou falar o seguinte, já estamos nos aproximando do final. E
Assim, a gente tá conversando muito sobre o aluno do futuro e sobre o que espera e o que o mundo reserva para esse estudante, né? E a gente falou sobre várias coisas. Uma das coisas que eu mais gostei aqui é falar sobre o erro, né? A gente criminaliza o erro e erros acontecem todos os dias. Hoje, inclusive, na gravação desse podcast, houve erros, né? Enfim, do processo. E a gente tem que lidar com isso na nossa vida profissional. E antecipar essa vivência para o estudante eu acho que faz muito sentido. E a gente falou muito sobre isso. Então, me corrijam se eu estiver errado, mas a verdade é que a gente não tem ideia de como o futuro vai ser. E a partir do desconhecimento, a gente expõe o aluno a desconhecido também, sobre como você resolve situações e problemas que impactam a sua comunidade. Então, pensando aqui sobre como preparar o estudante para o futuro, na verdade, é ajudar ele a pensar e resolver problema? O que vocês acham? Eu acho que é isso, passa por aí, por essa ideia de resolver problemas, passa pela como é que você faz esse arcabouço de ferramentas e de soft skills para isso, passa pela ideia de como é que você consegue ajudar esse estudante a se, não é reinventar, mas a se conhecer e se entender parte de alguma coisa e conseguir daí fazer movimentos, né? Acaba sendo uma reinvenção. E acho que uma coisa nova que a gente não falou, mas que para mim é novo, que a gente teve contato, eu tive contato mais recente lá na Concept, porque a gente sempre trabalhou muito próximo com Design Thinking. Agora a gente teve acesso a um pessoal da D-School que apresentou pra gente a ideia de Future Thinking, que é essa ideia de pensamentos futuros. E no primeiro momento, eu olhei aqui e falei, nossa, mas o que é isso? Como assim? É criação de cenários, tipo, você molda. Mas conforme a gente estudou, o pessoal veio, fez alguns workshops com a gente, e me veio uma coisa muito bacana, e que eu acho que super conecta aqui, que é essa visão que esse Future Thinks traz, que é de, sim, criar um cenário, entender o impacto disso, mas dar as ferramentas para você, porque não é que você está tentando descobrir, mapear o futuro. Na verdade, você está mapeando, mas você não está descobrindo o futuro. Você está criando cenários e está conseguindo fazer um design reverso para poder entender como é que o que você, agora pensando em estudante, precisa saber, entender, conhecer, explorar para chegar naquilo. Então, eu acho que isso é uma ferramenta, para mim é nova, a gente começou a explorar bem recente, mas que também casa um pouco com isso, porque além de todo esse... Na verdade, é uma forma mais técnica de falar tudo que a gente estava falando, né? Quando eu vi a pergunta, logo no início eu falei assim, que futuro, né? Mas que futuro é esse? A gente falou disso o tempo todo hoje aqui. Tipo, a gente não sabe qual é esse futuro. Essa ideia de pensar o desconhecido, eu acho que é o grande instigador da vida escolar hoje em dia, assim, eu acho que... Até para reforçar a curiosidade que você trouxe mais cedo, né? Se eu sou curioso para saber que futuro é esse, eu vou tentar descobrir, né? E quais são os elementos que vão me fazer descobrir, como é que eu vou conseguir chegar lá. A gente chama isso de letramento de futuro. A gente já falou de tantos letramentos, quem trabalha com educação sabe disso, né? O próprio letramento digital. Mas a gente não fala mais de letramento digital, a gente fala de letramento de futuro. Em inglês a gente chama Futures Literacy. A Evenus fez um projeto em parceria com o Museu do Amanhã, tem uns 2 anos, para tentar repensar esse currículo, porque como a gente faz, né, projetos interdisciplinares, integrados, para pegar uma veia de futuro, assim, de criar projetos que estão pensando o futuro. E aí a gente teve formação com o pessoal do Museu da Manhã, alguns alunos nossos foram para lá, tal, e eu acho que esse é um tema constante na cabeça dos nossos professores, dos nossos alunos, das pessoas que trabalham no staff, sejam uma equipe de tecnologia, porque é isso, a gente está construindo ele junto. Eu acho que a gente não está prevendo, como você mesmo falou, Aldo, não está prevendo o futuro, a gente vai construir o futuro. Então a gente vai ter que preparar alunos que possam construir o futuro que a gente quer. Né? Adorei. Inclusive, a gente, em todo capítulo, traz uma espécie de revisão. Então, Yuri, o que a gente leva hoje para casa? Se liga que é hora da revisão. A gente não vai pagar royalties, hein? Olha, hoje a gente consegue levar diversas reflexões.
E pensando no tema do aluno do futuro, a gente conseguiu debater sobre temas de, por exemplo, questões de inclusão, de como a família pensa desse aluno do futuro e como ela pode se aproximar desse tema, né, para poder até acolher o seu filho e nas diversas perspectivas que a gente tem no ambiente escolar. E pensando no ambiente escolar, tanto na parte de currículo, a gente também pode ver como os espaços escolares estão se apropriando para apoiar esse aluno do futuro. Enfim, a gente não chegou numa única resposta, porque afinal essa resposta não existe. Mas o que eu consigo ver que a gente chegou é que o principal ponto é apoiar o aluno no presente e ele se sentir parte do projeto da escola, desde que seja na discussão, desde que seja no preparo dos materiais, desde que seja integrando as potencialidades para que ele consiga aplicar no dia a dia da escola, ele se sentir pertencente de uma comunidade escolar. Eu acho que esse é o principal, dar voz a esse aluno para que ele tenha instrumentos que ele possa aprender e também oportunidades, desde que seja com um grupo trabalhando competências socioemocionais, mas também no seu espaço para que ele consiga trabalhar essas competências técnicas. Olha, como preparar o estudante do futuro, eu fico até pensando assim, como seria pra gente quando a gente era mais novo também, né? E pra até dar tom de encerramento, pra ir pra um clima mais contraído, eu tenho 2 perguntas surpresas pra Ai, Deus, vocês. sabia. Ia ter uma pegadinha. Ah, sem dúvida. A gente sempre inventa coisas, né? A gente convida É uma vocês pra cada um? É uma ou pra vai cada um. Ou a gente começa a brigar pra ver qual responde É qual. uma pra cada um. Democraticamente eu vou escolher a tá Roberta bom. pra começar. E eu queria perguntar, Roberta, se você pudesse, pro futuro, olhando lá para o futuro, assim, escolher uma grande mudança em educação. E se você pudesse escolher essa grande mudança para a educação pro futuro, qual seria? Qualquer uma. Posso responder? Não, tô brincando. Vocês já querendo, né, pegar a pergunta do outro, eu vou responder assim. Eu vou ter que falar que é acesso. A gente falou tanto aqui hoje de oportunidade, de criar condições de sucesso. Estamos falando no Brasil, né? A gente tá num lugar que a gente. Porque eu só vou fazer vou começar de novo a minha resposta. Eu, por exemplo, trabalho numa escola que é global. A gente tem escola aqui em São Paulo, tem uma escola em Nova York, tem uma escola no Vale do Silício, tem na China. E um desafio que a gente tem é isso, né? É olhar para o global, permitir a saída para o global, mas também respeitar o local. Então, por isso que eu estou falando disso. Estamos gravando esse podcast no Brasil, e se eu pudesse escolher uma coisa que a gente pudesse olhar para o futuro e ver, seria poder dar esse tipo de oportunidade, né? Esse tipo de acesso, essas condições de sucesso que a gente está falando aqui, que o ambiente, o professor, a família, a escola dá para mais e mais alunos. Isso é possível com diferentes projetos de tecnologia, com diferentes projetos pedagógicos. Não existe um modelo único para se chegar nisso. Existe talvez uma série de coisas que precisam acontecer para que esses modelos diferentes e respeitando as limitações, o que a gente tem em mãos consegue aplicar. Mas, se eu pudesse escolher uma coisa, seria que mais e mais professores, famílias e alunos pudessem quebrar esses paradigmas que existem de educação, pudessem ter a oportunidade de serem expostos a tudo que eles podem, para que eles escolham os caminhos dele e eles possam fazer o futuro que eles querem. Adorei. Inclusive, o seu exemplo pessoal de nunca foi exposta à música, inclusive. Se vocês quiserem me ver tocar percussão, vocês vão ver que é só dar a oportunidade pra pessoa. Meu professor de percussão mesmo falou que é isso, é só querer aprender uma coisa, entendeu? Às vezes a gente não sabe que a gente pode também, né? Pois é, mas tem que ter acesso, né? Concordo. Tem que ter a oportunidade. Se eu não me der a oportunidade, ou se o ambiente não me der aquela oportunidade, Sim. eu não vou conseguir, né? Desenvolver, não talvez da mesma forma. Talvez demore 39 anos pra você tocar o tambor, mas enfim. Não, adorei a resposta, Roberto. E aí, pro Aldo, tem uma outra pergunta que é... Hoje a gente falou muito sobre preparar o estudante para o futuro. E aí eu fico pensando aqui, Aldo, e tô ansioso para te ouvir sobre o seguinte. Como você gostaria de ter sido preparado quando você estava na escola pro futuro? Gente, a da Ter aula Roberta de foi percussão. mais Ter aula fácil. de percussão. Ter aula de percussão na escola. Não, não, mas não tô brincando da Roberta, porque é fácil você pensar no seu passado, né? Porque eu acho que eu tive, antes de responder de forma eficiente, eu tive 2 escolas que pra mim foram fundamentais. E é muito engraçado pensar nisso. Uma foi o Senai,
E curiosamente, eu olho, eu faço comparações com a Concept hoje, assim, de alguns... Eu lembro de ter um currículo socioemocional lá, que pra mim era novidade, eu lembro da palavra empatia, eu aprendi lá, e entendi o que era, por exemplo. E era um lugar mão na massa, eu fiz mecânica geral, né? Então, antes de ser designer, eu era mecânico, técnico em mecânica geral. A gente fala que todo designer é meio maluco, né? E às Total, vezes a gente acerta. total, mas é um ambiente maker, de mão na massa, de você fazer, tá ali com a lima, não sei o que lá. Então, nesse ponto, eu sinto que, pra mim, foi, sem dúvida, o melhor lugar que eu mais aprendi de vários aspectos. E é curioso pensar que ele era dentro de uma montadora, então ele preparava essa pessoa, entre aspas, pra ir pra linha de montagem. Pra ir pra linha de montagem, com todas esses skills, mas tudo bem. E um adolescente, E né? um adolescente. Eu também fiz, tá? Então eu sei. Um abraço a todos os mecânicos de usinagem. Exato. E aí, e o outro foi a faculdade, óbvio, porque aí foi quando eu falei, não, eu não quero isso, pensando que eu... E aí, botando em contexto, eu sou da ABC, então óbvio que pra família tem que história vem no muito ABC, forte também, né? a empresa, a construção de você ir pra uma Montadora. pra uma empresa, é sucesso. E aí eu falar que eu tô saindo pra ir estudar design, ou pra, na verdade não saí pra estudar design, mas eu saí pra ir pra área de design, pra agência de design, é muito disruptivo. Então eu sinto que, olhando pra todo esse processo, ele podia ter sido mais fácil. Eu podia ter explorado melhor, ou talvez isso, e aí já conectando, voltando ao que o Roberto falou, essa realidade que era do Senai, que era para um grupo ali de 30 estudantes por ano, por semestre, podia ser expandido, isso teria facilitado a minha vida muito. E pensando... esses dias eu estava ouvindo um podcast em que eles comentaram sobre professores que eram relevantes para eles no ensino médio. E eu fiquei pensando, nossa, mas eu não lembro de professores relevantes para mim. Na verdade, eu lembro de um, do ensino médio, mas eu lembro do fundamental. E aí eu fiquei me perguntando, nossa, será que eu sou esse professor? Ou será que a gente tem esses professores que vão moldar? Porque é isso, voltando então agora tentando amarrar a resposta, eu sinto que esse ambiente para você tomar decisões, ser protagonista, tanto na escola quanto numa construção de família, e assim, minha família super me apoiou nos momentos que eu precisei, mas a ideia deles era essa, tipo, sucesso vai para dentro da firma, vai para dentro da empresa. E acho que faltava essas estruturas, e aí dá para fazer a conexão, pensando família, as referências que ele tinha, as referências que as nossas famílias têm hoje, pensando em escola, como é que você cria um protagonismo e só garante que você tem que passar ali, tem que dar nota e etc. Então, eu sinto que faltou isso na minha formação. Eu queria que isso tivesse acontecido antes, que talvez me ajudasse a perceber algumas coisas antes. E Gui, o Aldo usa uma palavra muito bacana que é protagonismo. E hoje a gente pôde ver, imaginando aqui, para quem estiver escutando, como uma receita de bolo. E o protagonismo para esse aluno do futuro é unir tudo isso que a gente citou, como a inclusão, as famílias, o aluno dentro desse processo, com o apoio do professor, a inclusão do espaço escolar dentro de todo esse processo, enfim, todos esses ingredientes ali, a gente cria esse bolo perfeito. E lembrando que o Aldo até comentou, né, que sucesso antes era ir para a indústria automobilística. E sucesso muda, né, de tempos em tempos, de pessoas para pessoas. Tempo e pessoa, né? Porque sucesso pra mim não é sucesso pra você. Exato. E hoje é uma coisa, amanhã pode ser outra, né? E eu fico muito feliz que vocês, nós, que temos uma visão nesse sentido de educação, de que o aluno ele tem que fazer parte, e a comunidade também, eu fico feliz que a gente está podendo hoje influenciar na educação como ela é hoje, porque precisa mudar muito, né? Ainda. Falou de acesso, né, Roberta? E eu acho que hoje a gente tem pouco acesso ainda, enquanto nação, enquanto país, né? E eu concordo muito com você quando você traz isso, e mais ainda com o Aldo, de expor a criança, o estudante, a várias coisas diferentes, para que ele saiba o quanto antes o que ele gosta.
porque a gente não E considera possa isso. mudar também, né? Sim. Porque a gente tinha essa pressão grande de saber o que a gente quer. Exato. Eu vou falar só mais uma coisa. Eu sei que Fica o tempo à já tá vontade. estourado, mas me perguntaram recentemente: porque você quer trabalhar com o quê? Sei lá, tipo, próximos passos, coisa e tal. E me perguntaram sobre meu trabalho dos sonhos. Eu falei, não sei. Isso eu sabia quando eu comecei a ser professora há 10 anos atrás. Eu acho que são as experiências que constroem habilidade, que expõem a gente a coisas que a gente sabe fazer, descobre que sabe fazer. Uhum. E aí, a partir dessas experiências que eu vou conseguir escolher o que eu quero no próximo passo e no próximo. Se eu quiser montar 4 passos para frente, pais, não façam isso, né? Deixem que os seus filhos sejam expostos e moldem as carreiras deles, os futuros deles, de acordo com o que eles vão experimentando. Porque é isso, não dá para planejar tanto para frente. São as nossas experiências que vão levar a gente até lá. Assina embaixo. E aí eu queria até perguntar pra vocês a mensagem que vocês querem deixar pra gente já encerrar. Pô, deixei já. Gente, não pressionem as pessoas a dizerem outra. Enfim, eu acho que a mensagem que eu queria deixar é a escola tem um propósito, né? As nossas escolas de história que a gente trabalha e tantas outras. Eu acredito que todas as escolas, nenhuma escola começa e funciona sem esse propósito. A gente quer o melhor para os nossos alunos. A gente faz o melhor que a gente tem com o que a gente tem. E a gente entrega para as famílias e para os alunos essas possibilidades. Eu acho que se a gente permanecer curioso e ávido por entender como esse futuro vai se desenhar e como a gente vai ter que se adaptar e como a gente não vai ter resposta certa para as coisas, a gente vai estar sempre buscando melhorar, buscando fazer coisas melhores. A gente não está se fechando nesse modus operandi que a gente tem aí, que não vai levar a gente para um lugar que a gente não conhece, né? Vai levar para os mesmos lugares de sempre. Então, se a gente quiser fazer diferente, a gente vai ter que ir mudando. Então, é abraçar a mudança, fazer terapia. Todo mundo, pai, aluno, professor, todo mundo fazer terapia e abraçar esse caos que é viver e estar no mundo sem nenhuma perspectiva real do que vai acontecer daqui para frente. Reza a lenda que tem 2 tipos de pessoas, que fazem terapia e as que precisam de terapia, né? Todo mundo em casa. Aldo, qual mensagem você deixa? Eu acho que eu acho que eu vou falar o que a Roberta falou de trás pra frente só, mas vamos lá, vou tentar. Porque eu acho que é isso, acho que parte desse mindset de você entender que não tem coisa pronta, não tem. Por mais que a gente tente estruturar pequenas estratégias, livro de receita, passos a seguir, você precisa, você adulto, e preparar essas crianças para entender e saber aceitar essas mudanças e navegar nelas. Até porque tem coisa que não tá no nosso controle, né? Tem mudanças que... Nada tá no nosso controle, Nada né? no nosso controle, mas ainda que você... Terapia funcionando. Mas ainda que principalmente você futuro, consiga tomar uma decisão, uma decisão de ação, tem outros fatores, por exemplo, geográfico, sei lá, aqui não tem terremoto, mas alguma coisa que pode acontecer e pode mudar. Ou uma Hoje chuva. não tem terremoto, né? Por Hoje não tem exemplo. terremoto. Vai que, né? Mas hoje teve chuva, hoje a gente tá num dia chuvoso e aconteceu por culpa da chuva, eu me atrasei. Tá registrado aqui que foi culpa da chuva. Tá bom, a gente E aí- acredita. E aí, são fatores que você tem que saber se adaptar. E aí, eu acho que passa, e agora voltando a falar como pai, passa também pela família, por essa ideia de você não criar... nasce a criança, nessa expectativa, nessa frustração, tudo isso, né? Também, né? Isso acontece. Exatamente. Então, passa por você gerenciar isso. E quando a Roberta fala desse educador, lá que ela falou no comecinho, né, eu fico pensando... A gente quer esses estudantes, a gente quer que eles tenham essa possibilidade de trocar, de mudar. E hoje, eu tenho a impressão que as pessoas mais interessantes que trabalham, ou que a gente tem a oportunidade de contratar e trazer para as equipes, são essas pessoas que passaram por diversas experiências Sim. diferentes. Taxonomia de Bloom. Exatamente. E conseguiram se reconstruir. E a última coisa que eu queria falar, e que eu acho que a Roberta falou no começo também, e que eu acho que é importante trazer, é que a gente tenta trazer as nossas referências, as referências das escolas que a gente trabalha, mas é um modelo que dá para você aplicar, talvez, como a Roberta falou, eu sabia que eu ia fazer trás para frente, eu tô falando. Dá para você Depois você cobra direito. Dá para você aplicar, não necessariamente
como a gente faz, ou como a Evenus faz, como a Concept faz. Tem que se entender a realidade, porque muda. Mas o importante é que tenha essa... Acho que o ponto principal é que tenha esse movimento. Essa intenção, né? Essa intenção. Porque intenção é tudo. Você falou de que é uma coisa... E isso é interessante, porque desde que eu entrei na educação, parece que tem algumas coisas que nunca mudam. Assim, a gente tá falando a mesma coisa. Outras não, outras a gente vê mudança. Mas parece que essa ideia é um processo que... Hoje eu tô num lugar que eu sinto que mudou. Mas aí daqui a pouco eu saio e falo, nossa, mas aqui ainda não tá. Como é que eu... Então, dá pra mudar. Você tem que respeitar a sua realidade ali, mas é possível. E eu arrisco dizer que quem trabalha com educação é porque acredita que dá pra mudar. Exatamente. Yuri, deixa a sua última mensagem e eu já encerro. Perfeito. Do meu lado, eu espero que o pessoal tenha se divertido, aprendido igual foi essa experiência aqui pra mim. E deixar a mensagem, acho que isso é o principal, né, Gui? Continuar acreditando na educação e principalmente nos nossos alunos, porque a gente tem os diferentes tipos de potencialidades, os diferentes tipos de aprendizagem e com certeza existem estímulos que a gente consegue promover e isso tanto com um projeto de tecnologia que pode ser 1-para-1, pode ser um carrinho de iPads, de Macs, enfim, a gente consegue apoiar de diferentes formas, mas o importante é ter esse processo de empatia, esse processo de acolhimento junto com o nosso aluno, porque sempre existe uma outra forma de estimular, uma outra forma de acolher aquele aluno e transformar o futuro para que a gente tenha uma sociedade melhor. É isso. E, inclusive, eu saio também comigo, além de tudo que vocês trouxeram, que o erro, ele de fato faz parte do processo e que tá tudo bem. E que a gente precisa abraçar o erro e tornar isso comum, né? Não à toa que o ouvinte que tá em casa, hoje, no carro, no trânsito, no avião, onde quer que ele esteja ouvindo, ele vai perceber que esse capítulo tem mais tempo do que os outros. Isso pelo simples fato de que eu perdi controle do tempo porque houve erros, não né? é porque a gente falou muito. Não. Eu perdi controle. E aí eu fico pensando assim, né? Que na nossa vida profissional a gente é todo momento colocado em prova, né? A gente tá fazendo um podcast super profissional, nossa intenção é de que a gente compartilhe o mundo da educação com várias escolas e vários gestores e a gente erra no processo, né? E tá tudo bem. O mais importante é a gente continuar acreditando, aprender com o erro, levar isso para os nossos alunos, levar isso para as famílias, para os professores também. E eu acho que os gestores que estão em casa hoje saem com muita coisa no bolso, assim, para levar consigo e aprender. Obrigado, Roberta. Obrigado, Aldo. Yuri. Assim a gente se despede do quarto capítulo do podcast Se Junta Cast, como preparar os estudantes para o futuro. E você que está aí no YouTube, nas plataformas de streaming, não deixe de curtir, compartilhar. A gente faz esse conteúdo justamente para que todo o conhecimento que a gente conhece, constrói em conjunto com escolas incríveis como as que estão aqui hoje, a gente faz tudo isso para alcançar mais escolas e transformar mais e mais vidas. E se você trabalha com educação é porque você também acredita nisso, então compartilha, deixa os comentários. E a gente quer muito saber o que você quer ver e ouvir aqui nos podcasts em seguida também. Então assim eu me despeço, espero que você tenha se divertido tanto quanto eu, porque eu me diverti muito e aprendi muito hoje, a gente deu muita risada. E eu acho que a educação é sobre isso. Então, gente, um abraço para vocês e a gente se vê nos próximos capítulos. Tchau, tchau!